embora tivessem aderido ao protesto intitulado Silence Day, diversos parlamentares decidiram quebrar o silêncio para rebater a narrativa que visa responsabilizar o governo federal pela crise da saúde em Manaus. O deputado Carlos Jordi afirmou: diante da covardia da imprensa e agentes do caos agindo covardemente para culpar o presidente pela situação calamitosa em Manaus, terei que romper com o silêncio do Silence Day. Pedir honestidade a vocês é impossível, por isso é bom relembrar o que o STF determinou para a pandemia. O deputado Daniel Silveira disse: o presidente Jair Bolsonaro monta mega operação de apoio a Manaus. Antes de culpá-lo, idiota esquerdista, lembre que ele destinou mais de 8 bilhões de reais para o enfrentamento. Cobre do governador e prefeitos que, segundo o STF, são os responsáveis pelo gerenciamento. A deputada Bia Kicis afirmou: estou quebrando o silêncio porque o presidente Jair Bolsonaro e eu mesma estamos sofrendo ataques abomináveis por parte de gente mentirosa, tosca e que aponta o dedo para quem não tem responsabilidade pelo caos, mas não aponta o dedo para governadores corruptos e negligentes. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, apoiou a deputada dizendo: não devemos enfrentá-los com o silêncio, mas dizendo a verdade. Que outros, a exemplo da deputada, tenham essa atitude. A deputada Carla Zambelli disse: não consigo ficar em silêncio diante da esquerda e a imprensa desvirtuar a origem do problema de Manaus. A responsabilidade é de quem roubou o recurso enviado pelo governo federal. Isso sim é no sentido da palavra, em massa. O deputado Hélio Lopes relatou: o governo federal montou uma operação logística de emergência para garantir socorro ao Amazonas, que enfrenta escassez de oxigênio e insumos. Até domingo será montado um hospital de campanha em Manaus. O deputado Otônio de Paula fez uma transmissão ao vivo apontando os indícios de corrupção no estado do Amazonas e lembrou a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Assista. Fala campeã, tudo bem? Fiz uma live agora há pouco e quero fazer uma outra agora. E eu quero falar rapidamente com vocês sobre o real problema do Amazonas e que ninguém quer explicar, que a imprensa ou parte dela não quer que você entenda. Por quê? Porque há um interesse por parte da grande imprensa de colocar na conta do governo federal, quando eu falo governo federal, eu estou dizendo na conta do presidente Bolsonaro, os mortos do Amazonas por falta de oxigênio. Mas aqui nessa live você vai entender qual o real problema do Amazonas. Bem, primeiro, quando a gente abre o portal da transparência do governo federal, da Controladoria Geral da União, que está aberto para qualquer cidadão do planeta Terra consultar, qualquer cidadão de qualquer país. Quando você vai no portal Transparência e você puxa recursos do governo federal, recursos que o governo federal enviou para Manaus, para o Amazonas, você vai ter os seguintes números. Atenção! Recursos transferidos para o estado e seus municípios: 8 bilhões e 91 milhões de reais. Não para por aí. Recursos transferidos apenas ao município de Manaus: 2 bilhões 360 mil reais. Gastos diretos do governo federal no município de Manaus: 475 milhões de reais. E os benefícios aos cidadãos do município do governo federal foi na ordem de 3 bilhões
117 milhões de reais. Bem, parou por aí? Não, não parou por aí. O governo federal, durante a pandemia do coronavírus, liberou outros tantos bilhões de reais para o Amazonas controlar a questão da pandemia, fora respiradores, etc, etc, etc. Mesmo o STF tendo dito que Bolsonaro não deveria interferir nas ações de governadores e de prefeitos. Portanto, cada um ficou dono do seu quadrado. O que não querem que você saiba é que o problema de Manaus não é um problema do governo federal. Não é um problema de falta de dinheiro. O problema de Manaus, do Amazonas, é um problema de corrupção. Bem, o governo de Wilson Lima, do PSC, o governo de Wilson Lima, não é o Wilson Witzel, é o Wilson Lima. O PSC elegeu 2 Wilsons, um no Rio, que já está afastado, e outro Wilson no Amazonas. Os 2 Wilsons contrataram a OS Iabas para gerir boa parte dos recursos do dinheiro que o governo federal mandou no combate à pandemia do coronavírus. E os 2 Wilsons transformaram o dinheiro público em um festival de gastança, de roubalheira e de corrupção. Os 2 Wilsons beneficiaram esquemas de propinas e de corrupção que foram montados em seus estados. Eu já venho denunciando há muito tempo que se a Polícia Federal for no Amazonas, ela vai encontrar o mesmo modus operandi do esquema do Rio de Janeiro. Por quê? Porque era a mesma quadrilha montada, organizada pelo PSC e seus quadrilheiros. Entendeu? Então, o que você precisa compreender é que o que faltou no Amazonas, em Manaus, foi oxigênio. Pessoal, isso é um problema de gestão, não é nem de dinheiro. Ora, se eu tenho uma demanda X e eu tenho uma quantidade Y, o que a gestão diz? Que eu preciso prever quando é que a minha demanda poderá ser maior do que aquilo que eu tenho de reserva, de estoque. Então, a gestão diz o seguinte, que eu não posso esperar que a minha demanda seja maior do que a minha oferta. Quando eu percebo que a demanda está crescendo, eu preciso que a oferta cresça no mesmo ritmo. Ora, estava faltando o quê? Oxigênio? Vamos comprar. Vamos comprar. Se a fornecedora da cidade não tinha condições de mandar, fabricar, fazer a quantidade que o Estado precisava de oxigênio, era simples. Lembre-se, ainda estamos em regime emergencial. Contrata-se outro fornecedor em regime emergencial, mesmo que seja da Venezuela, por exemplo.
Lá a oferta de oxigênio é grande. Vamos contratar de lá. Vamos contratar de outro estado. O que não justifica são pessoas morrerem por falta de oxigênio. E ainda, alguns espertos, cínicos e mentirosos aproveitarem-se da morte de pessoas para tentar politizar o assunto contra o presidente Bolsonaro. Por que o governador Wilson Witzel, ou o prefeito de Manaus, ao perceber que o nível, que a quantidade de cilindros de oxigênio estava diminuindo, não acionou o próprio governo federal, que quando foi demandado, enviou imediatamente um avião da FAB com 386 cilindros de oxigênio, 27 barracas climatizadoras, 20 climatizadores, 9 condicionadores de ar, 42 luminárias para iluminar essas tendas climatizadoras, 5 geradores de energia, e móveis e equipamentos hospitalares chegaram imediatamente após a solicitação de Wilson Lima no Amazonas, em Manaus. Portanto, é muito cinismo, é muita canalice. Depois da roubalheira, da pilantragem, da sem-vergonhice com dinheiro público que aconteceu em Manaus, no Amazonas, e principalmente no governo Wilson Lima, que teve o mesmo modus operandi do governo Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, ambos são do PSC, que por enquanto ainda por força de lei é o meu partido, mas eu já pedi ao TSE a minha liberação de lá, porque eu não posso estar no meio de um partido que ganha pelo voto popular 2 governos tão importantes para fazer esquema e patifaria. E como eu não tenho rabo preso com presidente de partido, como eu não tenho rabo preso com quem é de partido, como eu não tenho rabo preso com dirigente nenhum de partido, eu quero que se exploda. Eu quero que se exploda. Eu só não quero ficar perto dessa turma. Então, pense bem, o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, quando soube do que estava acontecendo, mandou socorro. E nunca faltou dinheiro para Manaus. Nunca faltou dinheiro para o Amazonas. O governo federal fez o papel dele. É uma pena que os senhores ministros do STJ, do STF, disseram que Bolsonaro só tinha direito de mandar dinheiro, mas não tinha direito de interferir em nada, nem de gerir coisa nenhuma, porque isto era problema dos governadores e dos prefeitos. Tá aí, ministros do STF, a grande bosta, a grande merda que vocês fizeram. A roubalheira se instalou no Brasil e a carnificina só aumenta. E isto tem o DNA das senhoras e dos senhores ministros do STF. Porque quando é o governo Bolsonaro que tem que gerir, não tem corrupção e não tem patifaria. E com isso, não haverá mortes e o povo não irá sofrer. Compartilhe essa live, eu julgo ser muito importante para que o povo do Brasil conheça a verdade.